começa agora Pessoas de Valor e a gente já está entrando efetivamente no segundo semestre, né? Porque julho normalmente é mês de férias, alguns dos convidados também viajando, algumas pessoas a gente representou um ou outro programa, porque ninguém é de ferro, eu também tirei uns dias, mas a gente começa essa nova temporada super bem, porque a gente está aqui no estúdio, que na verdade é a de casa, no meio da mostra, com pessoas maravilhosas, e tem um dos convidados, que é o Eduardo Filetti, que é o cara quando se trata de veterinária, quando se trata de, não só de veterinária, né? Acho que quando a gente fala de desenvolvimento humano e liga essa questão da relação, principalmente com os pets, esse cara tá em todas, né? E para me ajudar aqui na entrevista, a Renata Martins, que já é parceiraça do programa também, tá sempre aqui com a gente, cuidando, assim, fazendo uma co-apresentação. Antigamente, Filetti, as pessoas não entendiam muito bem, né, como era o formato do programa, essa coisa de 2 entrevistarem um. E aí eu chegava, olha, eu quero que você participe do programa, tá? A gente vai entrevistar, por exemplo, hoje, o Filetti, né? Agora as pessoas já sabem, aí fica assim, quem que a gente vai entrevistar? Que foi a Renata, falou, quem a gente vai entrevistar? Porque é sempre legal ter 2 pontos de vista, 2 pessoas conversando sobre uma área. Obrigado pela tua presença aqui na Santa Cecília TV, no Pessoas de Valor. Eu queria agradecer você, a Renata, pelo esse programa, e é um programa que eu gosto de assistir, domingo depois do jogo de futebol, tudo. Domingo é um dia que geralmente eu deixo à noite, lógico, se não tiver um compromisso, mas geralmente eu deixo para ficar em casa, né? Eu sempre achei legal, porque você fica vendo as programações, tudo, e eu gosto desse programa, até falei, é um programa intelectualizado, um programa diferente, até porque são 2 entrevistando um, até pelo horário de domingo, fim de tarde, que a pessoa às vezes vai, o Santos vai para a praia, vai para a piscina, vai almoçar com a família, vê o jogo de futebol, ou no campo, ou na TV, e depois o cara fica em casa, né? Já dá aquele, porque no dia seguinte, a segunda-feira, a maioria das pessoas trabalha, né? Então acho que é um horário também convidativo, porque as pessoas estão em casa, né? Já não tem mais sol, ou as pessoas estão se preparando para sair, para ir para missa, para alguma coisa, ou as pessoas já estão em casa, né? Sim, sim. Filetti, eu vou começar já direto ao assunto, porque a Renata já me conhece. Normalmente a primeira pergunta já é a pergunta que vai ser o tom do programa. E lógico, a gente já tinha conversado recentemente, o Filetti já está para vir no programa aqui há um tempão, a gente foi conciliando a agenda entre marcar e desmarcar, porque também é uma loucura, né, alinhar a agenda de nós 3. Mas assim, se fala muito, e eu até tive a oportunidade de orientar alguns trabalhos na Faculdade de Comunicação, sobre essa questão da humanização dos pets. Hoje em dia a gente está vivendo um momento que as pessoas estão muito carentes, as pessoas têm essa coisa da solidão, né, a solidão na multidão, então na rede social todo mundo é muito feliz, mas aí chega lá na vida particular, é um pouco diferente. Você acredita, na tua experiência, né, vivendo muitos anos, né, com essa coisa de ver as pessoas dando a vida pelo seu pet, que efetivamente os pets dominaram a vida dos seres humanos, cara? Olha, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala assim de humanização, né? Eu vejo muita gente falando de coisas até que eu não concordo, né? Veja bem, foi um movimento gradativo. Você veja, quando eu formei em medicina veterinária, quando eu entrei na faculdade, só existia um federal e estadual. Ou seja, era um vestibular de 30, 40, 50, 70, 100 para 1. Então, não era todo mundo que queria fazer medicina veterinária que ia fazer. Outra coisa, era um curso de manhã à tarde. Então, no mínimo, você tinha que ter um pai, não com condição, até porque você não pagava a faculdade, não tinha como pagar a faculdade, mas você tinha que ter uma família que pudesse sustentar aqueles 5, 6 anos lá, de uma que você não ia produzir nada, né? Então, não precisava ser rico, mas também tinha que ter uma pessoa que tivesse, pelo menos uma família que tivesse o dinheiro para comer e tal. Hoje, você vê que lançaram um monte de faculdade de veterinária, até à noite e tal, um produto de medicina sendo meio enlatado, né? Por quê? Justamente por causa dessa evolução do mundo animal, tudo. Mas eu vejo assim, a humanização, será? Será que a pessoa deixou de ter filho só porque ela tem cachorro? Não, a pessoa deixou de ter filho porque o custo está muito alto, porque a responsabilidade é muito grande, porque de repente, por exemplo, não há, logicamente não vamos generalizar, não há o respeito, né? Antigamente todo mundo comia numa mesa, o seu pai só de olhar para você, né? Hoje em dia o jovem, ele, por exemplo, ele de uma certa maneira ele discute, ele vai estar muito bem se tiver tudo bem para ele, se tiver, por exemplo, ele indo bem, você ajudando, você de acordo com a tua condição, tu dando melhor para ele, vai estar tudo bem, mas se nessa relação talvez falhar algum elemento, a maioria dos jovens já não fica tão contente, diferente da nossa época que a gente ia buscar as coisas, né? Por exemplo, eu fui buscar o meu estudo na Federal do Rio, depois eu fiquei um ano nos Estados Unidos, então era uma vida muito menos confortável
confortável do que a vinha que eu tinha aqui em Santos, né? Então, realmente é diferente essa juventude. E às vezes, por exemplo, hoje a pessoa tem os casais, por exemplo, que se casam e não querem ter filhos, tem os casais homossexuais, que também tem uma relação muito importante, né? Por exemplo, hoje em dia são novas estruturas familiares, na verdade, né? Por exemplo, e às vezes a pessoa não quer adotar uma criança ou existe uma dificuldade de adoção, então a pessoa tem um cachorro. Hoje esse mundo, né, que só muda um pouquinho durante cada noite, de repente, mas esse mundo a gente tem que colocar essas relações que eu acho importantes também na sociedade. A sociedade saiu do armário muitas vezes, esse mundo que as pessoas muitas vezes não têm filhos e têm animais. Se você for ver hoje, existe um grande número de parceiros e parceiras que moram juntos, que não têm filhos ou que não podem ter filhos por alguma condição, então eles têm animais. E hoje, como o mundo de repente está mais frio, a rua, né, a pessoa quer, vamos falar da família tradicional, né, tem a criança e como ele não pode jogar bola nem taco na rua mais, certo? Sim. E não pode ir para a praia jogar bola, uma criança de 10 anos, como no nosso tempo a gente poderia, o que acontece? A criança não tem mais aquele jogo de futebol na praia 10 horas da noite, com cada um levando R$1, né, um cruzeiro, para tomar o tutubaína na padaria. Isso acabou, entendeu? Acabou. Porque já tem o marginal, já tem o drogado, já tem o morador de rua, que já está... Sim. Para resumir, dentro desse teu overview, assim, de certa forma existe uma comodidade maior de ter um pet, por exemplo, por conta da... A pessoa que tem um aquário em casa, quer ter um computador em casa, quer ter um cachorro em casa, para ter aquele mundo, por exemplo, de plantas, animais, no subconsciente, tudo em casa. Porque o jovem não vai jogar mais bola na praia, não vai jogar mais taco, ele vai ficar muito... Então tiveram várias relações. Isso aí eu acho muito assim, muito frio. Olha, o cara não tem criança, tem cachorro. Não, sim. Tem muitas pessoas que têm criança e cachorro, é muito mais complexo que isso. Isso seria muito pequeno, estão trocando criança por cachorro. E se a pessoa geralmente que não gosta de cachorro... Agora, uma coisa é certa, né? Acho que aumentou a quantidade de pessoas que possuem algum animalzinho, tal, seja cão, gato, tal, porque a gente vê, né? Inclusive a própria mudança no comportamento do comércio. Então, assim, você está lá num shopping e de repente agora pode entrar com o seu cãozinho, porque antigamente, olha, não pode entrar com o cão aqui e acolá. Agora, se fizer isso, perde cliente. Também é o mercado consumidor, mas se tu pensar também, aumentaram, por exemplo, vamos pensar em Santos, aumentaram o número de pessoas que têm carro, né? Tem 1,7 habitantes para cada carro, aumentaram as pessoas que têm celular, aumentaram as pessoas que têm informação. O Brasil tinha 20% de analfabetos, tem 6,8%. Então, aumentou tudo, não é só uma relação, é multifatorial, eu acredito que seja multifatorial. Lógico, existe essa relação do aumento de pet shops, do aumento de médicos veterinários também, né? Antigamente, como eu falei, só tinha federal e estadual. Formavam-se 200 por ano no estado de São Paulo. Hoje formam 5.000, né? Então, com tudo isso, você tem mais veterinário, você tem mais tratamento, você tem mais acesso. Que tem farmácia e pet em cada esquina, né? Essa questão da inteligência emocional, aí quando a gente fala de pet, tal, que também era uma abordagem que eu gostaria de dar, que assim, de repente também tem o lado da autoestima, que muitas vezes você ter esse animal, você ter alguém, vamos dizer assim, para cuidar, né? Porque quando a gente fala um animal, muitas vezes as pessoas falam, não fala assim do meu filhinho, né? Mas acaba trabalhando um pouco a autoestima também, você não considera dessa forma? Eu acredito que sim. A gente percebe também, uma vez eu acompanhei algumas pesquisas que foram feitas com idosos que chegam numa determinada idade, né, e precisa ressignificar a vida, o quanto foi importante a presença desses animais de estimação para o desenvolvimento da autoestima. Eu acredito que faz todo sentido. E de outras formas também, não só para desenvolver a autoestima, para melhorar a autoestima, mas, por exemplo, para que a gente possa trabalhar também alguns valores importantes na educação dos nossos filhos. Eu falo isso porque eu tenho uma filha e a gente tem uma cachorrinha que tem 18 anos, então praticamente acompanhou toda a infância, né, toda a fase da infância da minha filha e como ela se desenvolveu nessa relação, por cuidar, por assumir algumas responsabilidades, né, nos tratos, no cuidado com a nossa cachorrinha.
Então, eu acredito que isso desenvolve não só melhora a autoestima, mas também ajuda a desenvolver essa questão da humanização, do comprometimento. Da responsabilidade, até porque é uma vida, né? Porque uma coisa é, de repente, assim, você tem que cuidar do seu quarto ou cuidar da sua casa. E outra coisa é depender de um ser que, se você não alimentar, se você não cuidar, tal, de repente, ele não vai estar ali, né? Essa então, relação de cuidar é muito importante, né? Desenvolver isso. E acredito que as crianças que hoje também têm essa oportunidade, né, de ter um cãozinho em casa, um animal de estimação. Inclusive, Filete, né, você falou essa questão de filhos, né, de ter ou não ter filhos, e ter filho, de repente, ter um cachorrinho, né? Eu conheço vários amigos, assim, que quando eram pequenos, assim, logo depois que, tipo, com 2, 3 anos de idade, os pais compraram, por exemplo, um cachorro, ou eventualmente um gato, mas principalmente cachorrinhos, pro filho, assim, não era tipo substituir o filho, era meio que para ter uma companhia e tal, e acaba surtindo um efeito também, né? Eu concordo com o que ela falou, assim, é uma coisa multifatorial, você não pode generalizar. Geralmente, por exemplo, as pessoas assim, muito racionais ou muito, elas falam assim, hoje em dia as pessoas estão substituindo cachorro por criança. Não, né? Porque se você pegar cada cachorro puser uma criança, nós não temos condição de dar educação, de saneamento básico, de tudo para tudo isso. Então, graças a Deus que existe uma substituição, que não é substituição nenhuma. A pessoa que quer ter um filho, ela vai procurar ter um filho. A pessoa que quer ter um filho e um cachorro, vai ter um cachorro. E como ela falou, às vezes ressignifica, porque, por exemplo, você pega uma pessoa de 70 anos, bem-sucedida, uma vida normal, né? Com a sua esposa, com saúde, tal, mas os filhos já casaram, os netos às vezes estão distantes, tem suas vidas. Às vezes tem aquele filho que ama os pais, mas não, pela sua vida corrida não pode dar tanta atenção, ou está fora do alcance, está morando fora, que é muito comum, né? Mas é mais uma cidade igual o Santos, que não capta todo mundo que quer trabalhar aqui. Então, alguns vão para São Paulo, Curitiba, outros lugares do mundo e tal. E aí, você quando coloca um cachorro na vida da pessoa, a pessoa tem que sair com o cachorro, ela vai na padaria, as pessoas vão brincar com o cachorro, ela vai fazer amizade com pessoas que têm animais. Então, quando você tem um aquário e você põe a comida certinha, você tem a bomba certinha, você tem aquele mecanismo, é bom para uma criança, porque a criança vai aprender a mexer, por exemplo, a ter cuidado com um animalzinho, cuidado com o meio ambiente, cuidado com tal, e aquele aquário às vezes serve de uma lição para a vida toda, como ela falou da filha dela com relação a um cão. Por quê? Porque você conseguindo manter aquele aquário um ano, sem ter mortalidade e tal, é que você já é uma pessoa que tem um significado. Se você conhece de animal, conhece de meio ambiente, pensa que não, mas aquele qualquer errinho que você tiver vai ter problema. E às vezes uma criança tendo essa responsabilidade e ela começando a estudar isso, vai dar parâmetro para muita coisa na vida, né? Com certeza. Vou fazer o seguinte, a gente já está na hora do intervalo, né? A conversa super rápida, então eu vou chamar um intervalo rapidinho, a gente volta já já com pessoas de valor aqui na Santa Cecília TV. Eu conheci o Marca através da rede social. Alguns amigos compartilharam e indicaram e tal. Quando eu vi a hashtag desenvolvimento humano, me chamou muita atenção, já que eu tenho muito interesse, né, em buscar o meu desenvolvimento, em extrair o melhor de mim. E participei desse treinamento fantástico, né, uma experiência profunda e bem especial. Recomendo muito, é muito individual, é um momento único. E é onde você tem a oportunidade de enfrentar, né, seus monstros e despir, né, de todas as máscaras que a sociedade coloca para você, seus familiares, seus amigos, até você mesmo, né, para fugir da realidade. E é intenso demais, mas acho que é um processo essencial na caminhada de todo ser humano.
Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor e hoje a gente está falando com um grande amigo que é Eduardo Fletti, que entende tudo dessa área. A gente fala de veterinária, né? Mas para mim, eu não sei porquê, Fletti, sempre que me fala veterinária, embora seja uma área super importante, para mim eu acho que dentro do que os pets acabaram ocupando de espaço na sociedade, acho que a veterinária acaba sendo pequena perto do todo. Não sei se você me entende o que eu quero dizer. Tipo assim, porque tem essa área toda comportamental que acaba afetando também, de certa forma, o estilo de vida, próprio desenvolvimento pessoal, que é um pouco que a gente aborda. Por isso que até quando eu falei assim, poxa, quero você no programa para a gente discutir um pouco essa questão. Porque, por exemplo, eu moro num apartamento, de repente eu tenho um apartamento pequeno, aí tem lá um filho ou dois e tal, e aí de repente a pessoa chega lá e coloca lá um dálmata, sei lá, um animal que é desproporcional àquele espaço, tal. Tem muito disso, né? Existem algumas regras, por exemplo, um dress code nessa área, ou é muito absurdo pensar dessa forma? Não é absurdo. É como um treinador de futebol, antes era treinador de futebol, hoje ele já é um gerente geral, né? Por exemplo, ele quer comandar, e há muito tempo atrás, alguns treinadores falaram, não, eu quero comandar desde a base tudo, gerenciamento, por quê? Porque hoje em dia não é só você trabalhar no futebol profissional, você tem que trabalhar nas bases, subir jogador para o time ter renda também com futura venda, então é tudo isso. Então hoje o veterinário, você trabalha menos como médico, embora você trabalhe muito como médico, né? Mas você trabalha muito também como orientador, né? E eu sempre digo que os maiores erros das pessoas quando compram animais é quando compram, quando ganham animais, que também é muito importante a gente falar das ONGs, a minha própria clínica do animal, nós temos um trabalho de 30 anos doando, temos as ONGs, as OCIPs hoje, enfim. Mas o maior erro que nós temos hoje é a pessoa comprar o animal por impulso, né? Ah, eu acho o dálmata bonito, maravilhoso, vou comprar um dálmata, porque quando eu era criança eu vi o filme dos dálmatas e tal, mas não é isso, porque às vezes o cachorro, ele se torna um peso na casa, não deveria ser assim, mas se torna para aquela família, e ele acaba relegado a segundo plano, e isso vai causar problemas do cão, psicológicos, como dermatite lambedura, que ele fica se lambendo, como ele começa a urinar em lugares para se mostrar tal. É muito comum ali, Renata, às vezes você pega um animal, um papagaio, e o papagaio é o centro das atenções da casa, né? Então tem a mãe, tem o pai, aí a filha se casa e muitas vezes no começo não tem condição de ter um lar, e a casa é grande, e o sogro, né, traz o genro, e fica todo mundo morando lá, tal, no começo da vida, aquela coisa toda. E o que acontece? Tem o papagaio, aí nasce o neto. Olha, aí o pediatra fala, o papagaio, ele causa doença, ele causa não sei o quê. Não, mas como causa doença se ele vai no veterinário, toma vermífugo, se ele tomou as vacinas como causa doença? Então, nós também podemos passar doença para papagaio? Então, calma. Mas o pediatra fala isso até num rigor para aquele recém-nascido e tal. Aí pega o papagaio e põe lá no quarto que seria da empregada, do sótão. Aí o papagaio que estava vendo televisão, que estava ouvindo som, que a dona de casa ficava fazendo alimentação no rádio, ouvia programas, não. O que acontece? Ele passa a ficar solitário. É um presídio. O que ele faz? Num presídio. Ele começa a se bicar todo. Então, aí ele fica sem pena. Aí você fala assim, teve alguma mudança na casa? Teve. Teve isso, você já acerta. Ou seja, inteligência emocional, né? Homeopatia, floral, e você tem que voltar o papagaio para esse local. Ou senão essa família tem que dar o papagaio para alguém, que não é o ideal, que cuide, né? Agora, na prática, eu vejo muitas pessoas, assim, até, Renan, que falam assim, eu tô passando uma fase de depressão, tal, vai lá e, por exemplo, adota um gato, adota um cachorrinho, tudo. Só que assim, a pessoa fica o dia inteiro fora de casa. Aí tem essa coisa do, não, o gato ele pode ficar o dia inteiro em casa, que não tem problema lá, que ele vive mais sozinho, o cachorro já não, tal estilo de vida. Existe essa coisa assim de repente, isso é mito ou é verdade mesmo? Por exemplo, uma pessoa que fica o dia inteiro fora de casa, aí vai lá e adota, não pode. E eu diria que nem gato, né? Porque assim, também não é meio sacanagem deixar um gato o dia inteiro sozinho dentro de casa, assim? Eu acredito muito que é importante ter essa responsabilidade, né, quando for tomar uma decisão como essa, de adotar ou até mesmo comprar um cachorro ou um gato, né, de pensar o que é que você pode oferecer para esse animal, né, dentro dessas condições que a gente considera condições saudáveis, que o animal tenha, seja bem cuidado, vá passear, crie uma rotina, que interaja com as pessoas da família. É uma responsabilidade.
E aí é um grande erro, né? A pessoa Você aqui, por exemplo, um gato caberia, assim, o gato é mais solitário mesmo pelo Livro de gatos há 20 anos atrás, né? Que foi o primeiro livro, foi até no Santa Cecília o lançamento, teve em São Paulo. Foi um livro que até, por exemplo, vendeu bastante, né? Era um livro meio filantrópico, né? Que a gente ajudava entidades, enfim. Mas esse livro tá na terceira edição. E esse livro, que eu tenho até que dar uma remanejada, que na época não tinha ultrassom, hoje tem ultrassom, então você tem que dar uma. Mas ele tá. Até que as informações são boas, mas tem que dar uma modernizada nele. E aí falta às vezes o tempo. Mas o gato, ele é um animal que ele dorme de 12 a 16 horas por dia, né? Tá. Então isso já ajuda bastante. Na natureza mesmo. Se você colocar alguns brinquedos pro gato, para ele se distrair, e você chegar na tua casa às 10 horas da noite, e você ficar acordado até meia-noite vendo televisão, no computador, né? E você for dormir, ele vai contar esse tempo que você está dormindo, desde que você não prenda o gato. Tá. Se ele puder andar na casa, ele vai falar assim, puxa, o Eduardo, o meu funcionário, Eduardo Filete, está dormindo. Que legal. Ele está dormindo porque amanhã ele tem que trabalhar para mim. Ele vai pensar assim, que eu estou ali o venerando, né? Então o gato, ele não tem esse problema tanto, né? Lógico, as pessoas que são mais sentimentais vão achar que sim. Mas o gato, se você ficar 2 horas com ele, mais o sono, tá bom. Por quê? Porque ele é um animal que vai dormir o dia inteiro, e fala, pô, que bom, na minha casa ninguém tá me enchendo aqui. Não tem gente, barulho, eu tô tranquilax aqui. Ou seja, criança, então nem pensar. Colocar uma criança que é bagunça, tal, essa coisa de adolescência, depois tal, pro gato não seria o ideal. Veja bem. Um pouco a vida dele. Tumultua, mas ele vai no samba, ele vai se adaptar. Mas, tipo assim, o gato, ele já se adapta para pessoas que não têm tanto tempo. Também não pode ser aquele cara que chega meia-noite em casa, toma banho e dorme. Aí não, tem que ter um pouco de interação. Mas se esse cara que chega meia-noite em casa, eu oriento um aquário. Porque o aquário ele vai dar comidinha lá, vai ficar venerando um pouco o aquáriozinho lá. Daqui a pouco ele dormiu, beleza. O peixe não precisa de tanta interação. Ou a pessoa que tem um pouquinho mais de tempo, o gato. Agora, se a pessoa não tem tempo, cachorro nunca. Então é o erro. Ninguém tem tempo na casa e querem ter um cachorro. Não adianta. Isso aí vai dar problema. Então você tem que ter um gato. Se tem menos tempo ainda, um aquário. Então, assim, isso eu acho que o maior erro das pessoas, eu sei, lógico, os veterinários médicos são ocupados, os que têm mais experiência são ocupados, mas eu nunca deixei, eu estou falando por mim, e tenho certeza que tem outros profissionais, assim, eu e meu irmão nunca deixamos de atender uma pessoa que veio conversar com a gente. Tipo assim, a filha dela, como jornalista, foi lá, marcou pra gente falar sobre cobras há um tempo atrás, eu nem conhecia, mas atendemos. Então, lógico, se tiver um dia que tiver uma cirurgia de emergência, tá o bombeiro na tua porta e não tem como, você vai reagendar para outro dia. Mas nunca a gente teve problema, porque o maior erro são a pessoa compra um animal por impulso. Ela não tem tempo como um cachorro. Não, compre um gato, adote um gato, adote um cachorro. Agora a pessoa que tem tempo, tem gente para sair na rua, aí um cachorro seria legal. Agora, se não tem tempo, passa pro gato. Se tem muito pouco tempo, vai pro aquário. Agora você que entende pra caramba de comportamento, assim, né? Eu tô aprendendo também com vocês aqui. Sim, mas particularmente com essa questão dos cachorros, assim, muita gente fala assim, eu prefiro ter um amigo cachorro, tal, do que gente, porque cachorro é mais confiável, tarará. Isso é mito também ou não? Assim, o cachorro realmente é leal aos donos? Existe essa questão? Ou é muito folclore, assim? Eu tenho excelentes amigos, excelentes amigas, que eu acho que nunca vão me trair, né? Mas, lógico, durante a sua vida, você teve traições, ou viu amigos... Situações. Isso, situações... Aí o cachorro, por exemplo, nem pensar. Não, nem pensar, isso aí nem pensar. O cachorro não vai trair o dono. Não vai trair o dono. Tanto é que você vê moradores de rua com animais e eles não querem vir com você. Você dá comida, pode experimentar, eles não vêm com você, eles voltam pro dono. Tá. Então, mesmo eles aqui dividindo aquele pão de cará, eles naquela dureza de muitos dias duros, eles ficam com o dono. Quer dizer, o animal... Você acredita que existe alguma explicação por conta disso, assim, por que essa lealdade, assim? O amor é incondicional. É incondicional? Porque, assim, não é porque alimentou, porque dizem que o gato, se você dá comida, beleza, ele tá lá do lado, senão ele vai pro vizinho. Já o cachorro não, o cachorro tá lá mesmo na fome e tal. Nós temos um gato em casa, né? Um gato. E ele ficava muito com meu pai. Quando meu pai faleceu, com quase 90 anos, foi um ano naquela briga e tal, mas bem atendido, tudo. Quando meu pai faleceu, porque chegou uma hora que deu falência nos órgãos, aí, né, ninguém vive para semente aqui, né? Nós temos que... É uma passagem. O gato, ele ficou uns
6 meses onde meu pai ficava direto, e o gato começou a emagrecer. Aí, por exemplo, eu ia lá, dava medicação para o gato, para ele ter mais apetite, ele comia. Aí eu, por exemplo, tirei a ração seca, joguei ração úmida, que é mais, vamos dizer, palatável, joguei e tal. O gato quase morreu. Por quê? Porque a minha mãe ficava o dia todo na empresa, meu pai ficava em casa, então o gato era muito apegado com o meu pai. Ou seja, também tem lealdade em relação aos felinos. Ele sentiu muito o gato. Depois, ele foi se adaptando, né? E vamos supor, ele deve ter feito um realinhamento. Mas realmente foi muito difícil esse gato. Se ele fosse um pouco mais idoso, eu sinto que seria bem mais difícil. Mesmo com floral, com homeopatia, com tratamento normal, foi muito difícil. Por quê? Porque ele sentiu muito aquela perda. Tá. E aí vamos para fechar o programa, que a gente está com o horário assim super redondo. Eu vou deixar uma questão para vocês dois. Aqui a gente não está falando como psiquiatra, a ideia não é essa, tal, mas queria que vocês falassem um pouquinho assim, a visão de vocês, e aí eu vi os dois. Assim, uma pessoa, por exemplo, que está passando por um determinado momento difícil de vida, por exemplo, não diria até uma depressão, mas um quadro assim de tristeza, de repente até com uma perda mesmo de alguma pessoa. Vocês acreditam que o pet seria uma boa solução? Renata. Eu acredito que a companhia... Você já deve ter até atendido algumas pessoas assim. Sim, nessa situação. E que não só dessa questão de ressignificar na fase com mais idade, né, mais adulta, mas em situações como essa, o que esse animal pode promover para essa pessoa. Então, esses pequenos momentos de alegria, essa companhia, esse amor incondicional, acredito que faz toda a diferença, assim, num processo como esse. Ali para poder dar ter essa troca, essa interação e assumir também um compromisso de cuidar desse animal, né? Acredito que ajuda demais, sem dúvida. Legal. Filete. Eu fiz um trabalho com uma psicóloga uma vez, que ela mandava as crianças que tinham algum probleminha, assim, não por coisas muito graves, mas um desviozinho, né, tal, mandava lá na clínica, as pessoas ficavam mexendo com o animal e elas melhoravam, né. Então, assim, eu acredito que, eu acho que a gente trabalhando com psicólogos, psiquiatras, com nutricionistas, que estão, multitarefas, não assumindo essa responsabilidade assim, eu vou dar um cão para aquela pessoa que está com crise e ele vai melhorar a vida da pessoa. Eu acho que, lógico, tem algum degrau mas como a Renata falou com muita propriedade, eu acho que é um conjunto de situações, né? Lógico, a gente pode dar um cachorro e pode melhorar. Sim. Como a gente pode dar um cachorro para a pessoa e pode não melhorar aquilo que com os profissionais envolvidos a gente poderia chegar. Então eu acredito no trabalho multidisciplinar. Sim. Com todo mundo, né? Até algumas entidades fazem, né? Tem o pessoal do ecoterapia, né? Que faz com cavalo, com autistas, tal, né? Tem essa relação, né? Super legal, né? É que eu fico sempre pensando assim, que às vezes a gente brinca, né? Com as pessoas, piadinhas, né? De bar, né? Que fala assim, você tá muito aí com mimimi e tal, precisa arrumar um namorado, né? E eu já ouvi umas pessoas falando assim, você tá precisando, né, adotar um cachorro, ou então adotar um gato, porque a pessoa tá às vezes muito triste, muito solitária e não tá conseguindo se dar bem nos relacionamentos entre humanos, aí vem a sensação de que talvez um pet conseguisse resolver, sabe, esse problema nesse sentido. Às vezes a pessoa também espera do humano mais do que nós somos capazes de dar, né? Nós não podemos comparar um amor, por exemplo, você nunca vai ter, talvez, uma pessoa na tua vida que te ame como um cachorro. É impossível. E as pessoas às vezes esperam que a sua mulher, o seu homem, o seu parceiro, seja qual ele for, vai te dar o mesmo amor que um cachorro. É impossível. Isso não existe, certo? Não existe. Até porque hoje a pessoa vê novela, a pessoa é desviada de uma conversa de botequim, como você falou, então as pessoas formam muito... Então é impossível você ter um amor incondicional que nem um cão, né? Então você não pode esperar de humanos, que nós somos falíveis, uma coisa que é infalível, que é o amor de um cão. Nós nunca vamos atingir isso, nós nunca vamos atingir. Não vai existir ninguém, pode existir um ou outro, tal, que gosta de uma mulher ou vice-versa, mas é muito difícil você ter uma relação, você pegar 1000 pessoas casadas e por 1000 donos de animais, o cachorro vai gostar muito mais que qualquer um deles daquela relação. Isso não existe como a gente discutir. Perfeito, perfeito. Filete, agora a gente, para fechar o programa, queria deixar, né, agradecendo a presença da Renata e a sua presença, deixar porque parece que você tem aí uma sequência, uma agenda, que seria legal também você convidar as pessoas, né? Como que está a tua programação agora, aí de início de agosto? Você tem os cursos no segundo semestre, né? Nós temos um curso de auxiliar de medicina veterinária, que a gente começa dia 6 de agosto, geralmente é para jovens que querem fazer veterinário, querem trabalhar no mundo pet, que hoje, como ficou mais, como você falou, mais
É extenso isso, hoje existe, você tem que ter um diploma para você poder trabalhar num pet shop, não trabalhar ali de balconista, mas fazer um trabalho mais de tosa, banho, está exigindo um diploma que você saiba fazer primeiros socorros, que você saiba... Então nós temos um curso que é terças e quintas à noite, das 20 às 21h30, é um curso para todo mundo, tem pessoas de 80 anos que fazem o curso para aprender, tem pessoas de 13 que fazem o curso tal, enfim, é um curso que nem todo mundo vai ser médico veterinário, mas vão ter uma noção boa durante um ano com estágios na clínica, sobre o mundo animal, sobre essa parte psicológica, sobre a parte de grooming, de treinamento, enfim. Eu acho bacana, né? Para quem gosta dessa área, sempre amplia os conhecimentos, né? Perfeito. Legal. Obrigado pela tua presença. O programa foi show de bola, né? É sempre muito legal porque quando a gente escolhe falar de pessoas de valor e falar de desenvolvimento humano, a gente consegue fazer esses cruzamentos que são muito ricos e que dão audiência do programa, tá bom? Fica com a programação da Santa Cília TV e se você quiser assistir esse programa ou os anteriores no pessoasdevalor.com.br. Boa semana.